Vamos lá então, bonitinhos. Vou compartilhar minha tela aqui com você para a gente bater um papo bem tranquilinho, bem focado sobre temperatura. O fato é que esses conceitos de temperatura, sobre as escalas, né, especialmente, acaba sendo ferramenta para a parte de calorimetria, um pouquinho para a termodinâmica também, que a gente vai ver ainda nesse bimestre, tá? Mas tem, obviamente, né, o conceito teórico sobre temperatura que a gente tem que se ligar na ideia, tá bom? Então é importante, antes da gente começar a fazer conta, pessoal, a gente entender sobre o que a gente está trabalhando, tá? Fiquem bem à vontade aí durante a aula, seja pelo chat, seja pelo microfone, participar. É um assunto que a gente usa muito no dia a dia, né? Expressões e tal. É importante a gente entender o que significa fisicamente alguns conceitos que você já sabe que às vezes no dia a dia a gente fala de forma diferente, né? Quando a gente fala de temperatura, pessoal, né? E é a temperatura e as suas propriedades que a gente vai estudar aqui na termometria, é importante a gente entender o que é a temperatura, né? A temperatura, pessoal, a origem dela, a origem física, ela é uma origem microscópica e a gente vai entender de onde que isso vem. Mas a temperatura ela traz no corpo consequências macroscópicas que a gente enxerga, né? E a gente vai ver também quais são essas consequências. Tem muitas delas, né? Toda vez, pessoal, que a gente define grandeza física, né, a gente fala que é tudo aquilo que pode ser medido por um instrumento, perfeito? E o instrumento associado à temperatura, todos nós sabemos que é o termômetro. Porém, pessoal, tome muito cuidado com isso, tá? Da mesma forma que a gente fez com a balança lá no bimestre passado, né? A balança, ela é um instrumento que na prática, né? Na prática, ela não mede massa, né? Ela mostra a massa. A balança ela vai medir força e por acaso ela é a força normal, nós comentamos sobre isso. O termômetro, pessoal, é a mesma coisa, no sentido de que ele mostra uma coisa e mede outra. Ele nos mostra a temperatura. Porém, o que o termômetro mede não é a temperatura. É impossível medir temperatura. A gente vai explicar no próximo slide por que isso. Hoje em dia, a gente tem termômetros aí eletrônicos, né, que não vão medir o que está escrito aqui no slide, da dilatação da coluna lá do metal, que geralmente é o mercúrio que se utiliza, né? Os termômetros eletrônicos, eles funcionam através de materiais, na maioria das vezes, semicondutores, né? Só estou mencionando como curiosidade, porque essa pergunta sempre surge, né? Termômetros eletrônicos, materiais eletrônicos de uma forma geral, né? Eles têm sempre algum elemento semicondutor que geralmente é o diodo, né? E eu falo com algum conhecimento de causa, porque eu passei 3 meses trabalhando com um diodo lá na Bélgica, né? Medindo o funcionamento desse cara e vamos dizer assim, a conversão entre a energia que ele carrega ali dentro, né? O gap de energia com temperatura. Por que eu digo isso? Quando a gente estuda, pessoal, materiais condutores, materiais isolantes, né, seja de temperatura, seja de calor, né, temperatura não, seja de calor ou seja de eletricidade, eu já dou a palavra aí para quem levantou a mão, tá? Só para completar o raciocínio. Material condutor, todos os materiais, sejam eles quais forem, a nível subatômico, a nível nuclear, né, a nível atômico e molecular, existe um negócio que a gente chama de banda. Isso aqui é curiosidade e detalhe que eu estou te falando, que você pode usar isso numa segunda fase para esfregar na cara do examinador que você sabe. 2 bandas existem em cada elemento, você pode conversar até com a professora Amanda, ela pode dar mais detalhes sobre isso. Tem uma banda que a gente chama de banda de condução, uma banda que a gente chama de banda de valência. Tá? Banda de valência, pessoal, é onde estão os elétrons, né? Então, quando você quer que o material, por exemplo, conduza eletricidade, o calor ele funciona da mesma forma, você tem que pegar esse elétron que está na banda de valência e jogar ele para a banda de condução. Só que jogar este elétron gasta energia. Existe um gap que a gente fala, é um degrau de energia para o elétron pular de uma banda para outra. Tá? O fato é que quando você tem, por exemplo, material isolante, o material condutor, o que eles se diferem é nessa questão do gap. O material condutor, ele tem um gap muito pequeno. Qualquer peteleco que você dá, o elétron pula, está conduzindo eletricidade, está conduzindo calor. Um material isolante, ele tem um gap muito grande. Aí você precisa de muita energia. Materiais isolantes podem conduzir calor, podem conduzir eletricidade, dá um pouco de trabalho.
Agora, o semicondutor, que no caso é o diodo, geralmente feito ali de silício ou de germânio, né, materiais, elementos da família 4A da tabela periódica, a família do carbono, eles têm um gap intermediário. E esse gap, pessoal, ele é proporcional à temperatura. Tudo isso eu estou falando para chegar na temperatura. Então, o diodo, no circuito ali, ele faz parte de um circuito que tem resistor, que tem capacitor, que tem indutor, alguns deles que vai ter o geradorzinho lá, a bateria, vai ter um diodinho. Então, ele consegue armazenar energia que é proporcional à temperatura. E através de uma calibração de um circuito elétrico, de um circuito lógico também que é feito, ele transforma esta medida num valor visível para você de temperatura. Mas ele não mostra, mas ele não mede temperatura, mesmo os digitais, né? Os mais conhecidos, que são esses analógicos que a gente fala, né? Da altura lá da coluna de mercúrio, que dilata, tal, quando coloca na suvaqueira, aquela coisa toda, é importante deixar claro. Ele não mede a temperatura. O termômetro mostra a temperatura, mas ele mede a altura da dilatação ali da coluna de mercúrio. E na aula que já está anexa para você no ICLES, você vai ver como que se relaciona a dilatação com a variação de temperatura. Através de uma calibração que ele consegue medir uma coisa e mostrar outra. Da mesma forma que funciona a balança. Tá? Seguro, você tinha levantado a mão, querido? Pode perguntar. É que eu vi o funcionamento, eu não sei se é bem isso, mas eu tava vendo o funcionamento daqueles termômetros à distância, sabe? Que estão usando agora nos mercados e tal. Porque tem muita gente que tava falando que aquilo emitia radiação. Aí, onde eu vi, falava que era meio que ao contrário, que ele mede a radiação que a gente emite. É perfeito, pessoal. Tá? Tem muita fake news e não é de hoje, né? E como esse negócio realmente está na moda, é bem importante a gente comentar. Existe uma coisa, pessoal, vocês podem pesquisar e quem tem curiosidade, inclusive foi o advento, né, no sentido teórico e prático, dos estudos de física moderna que foram a base para a mecânica quântica no final do século XIX, começo do século XX, na pessoa do Dr. Max Planck. O Planck, pessoal, ele investigou um negócio que a gente chama de radiação de corpo negro. Tá? Todo corpo ele emite radiação. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa palavra, que a gente acha que radiação vai deixar o cara verde, vai ficar mutante, não é nada disso, né? Vocês já tiveram algumas aulas de radioatividade, vocês entendem o que eu estou falando. E o fato é que existe algumas equações, quem tem curiosidade pode pesquisar também, a lei de Stefan Boltzmann. Deixa eu colocar escrito aqui no chat para você. Stefan, eu não lembro se é com PH ou Stefan, mas você vai encontrar. Stefan Boltzmann. Lei de Stefan Boltzmann, tá? Ela relaciona, pessoal, a proporcionalidade entre a temperatura, né, e o comprimento de onda e a frequência dessa radiação que é naturalmente liberada por qualquer corpo. Por qualquer corpo. Então, mais uma vez, é um equipamento, hoje que está bastante avançado, né, porque nem pelo toque, né, e sai imediato, tal, por isso que é realmente caro. Tem termômetro por aí hoje que é 300, 400 reais desses caras, né? Agora imagina tudo que é lugar que está precisando medir temperatura com esses termômetros, né? Mas é uma tecnologia muito fina que realmente funciona por uma sequência de calibrações e processos físicos, de tal forma que ele mede uma coisa e transforma em outra, transforma em outra e transforma em outra, até que a calibração nos dê o resultado da temperatura. Isso é muito comum no sentido de equipamentos de tecnologia avançada, que por medidas indiretas dão para nós um resultado que a gente quer, mas não necessariamente aquilo que ele mede, tá? Mas muito bem observado aí, tá? Vamos adiante, pessoal. Vamos aqui para uma listinha, né, de questões frequentemente respondidas, né? As frequently asked questions. O que é temperatura, o que não é temperatura, a gente tem, a gente não tem. Vamos diferenciar esses caras porque tem muita confusão por aí. De cara, isso eu sei que você já sabe. Temperatura não é a mesma coisa do que calor, né? Ai, como hoje está calor. Não, só hoje como a temperatura está elevada, né? Hoje nem tanto, bateu uma chuvinha e hoje está mais fresquinho, né? Graças a Deus que ninguém estava mais aguentando. Mas a gente não pode fisicamente colocar esses caras como iguais. Eles se relacionam, obviamente, mas no que diz respeito ao conceito físico, eles são bem diferentes, tá? E tem muita gente por aí, pessoal, não estou dizendo que é gente mal intencionada, mas é gente que não vai um pouco a fundo na ideia, tá? Tem gente que acaba simplificando. Temperatura é o grau de agitação de moléculas. Não é. Não é.
Temperatura não é o grau de agitação molecular. Ah, professor, mas não tem relação? Com certeza. Existe uma relação, inclusive, muito próxima. Toda vez que a temperatura de um corpo aumenta, a agitação molecular também aumenta. E é importante a gente entender, pessoal, que independente do material que aquele treco é feito, se é sólido, líquido ou gasoso, não interessa. Todo corpo possui agitação molecular natural, ok? A gente sabe que o grau de liberdade do gás é maior do que o sólido, mas tem agitação molecular normal. É um movimento caótico, não dá para prever e tal. Mas toda vez que você aumenta a temperatura de um corpo, você está fornecendo energia para esse corpo, né? Aí essa energia vai se transformando, lá o calor se transforma em energia cinética de agitação molecular. Então aumenta a temperatura, aumenta a agitação? Sim, mas não é igual uma coisa à outra. Tá? O que é temperatura, pulando aqui para a última, pessoal? Temperatura nada mais é do que uma grandeza comparativa. É simples assim. Porque da mesma forma, pessoal, eu não posso dizer que os corpos têm temperatura. Por isso que eu não posso ter uma definição no sentido assim empírico, sabe? O corpo tem alguma coisa ali a nível atômico, eu faço um ajuste e eu defino aquilo como temperatura. Não. Os corpos não têm temperatura, tá? A nível atômico, a gente vai ver que os corpos têm energia interna. Isso é tópico da aula de calorimetria, né? Que é a soma de todas as energias cinéticas de todas as moléculas que compõem aquele material. Toda essa passaroca somada chama energia interna. Isso os corpos têm, mas temperatura os corpos não têm. O que é temperatura? É uma grandeza comparativa que eu utilizo para medir o chamado estado térmico dos corpos. Definir quem está mais quente em relação ao outro. Definir quem está mais frio em relação ao outro. Isso é que é temperatura. É uma definição bem assim, desanimadora, que a gente espera um negócio mirabolante, sabe? Pirotécnico e tal, mas não é o caso. Temperatura é uma grandeza comparativa. Quero comparar o estado térmico de um corpo com o estado térmico do outro. E é muito importante deixar claro também, pessoal, se os corpos não possuem temperatura a nível atômico, né, seja micro ou macroscópio, aliás, não tem como eles trocarem temperatura. Isso já foi questão de vestibular. Pegadinha do malandro. Os corpos trocam temperatura até atingir o equilíbrio térmico. Os corpos trocam calor, mas isso é tema da aula de calorimetria. Pessoal, a gente só dá o que a gente tem. Se o corpo não tem temperatura, o corpo não pode trocar temperatura. Toma muito cuidado com isso, tá? São coisas que a gente ouve por aí, que a gente usa no dia a dia, mas fisicamente tem muita coisa que não está certa, tá? Então fixe bem essas ideias na cabeça para aí sim a gente conseguir desenvolver algumas coisas aí posteriores, tá bom? Tudo bem? Qualquer coisa me chama aí. Vamos seguir então. Vamos falar um pouco, pessoal, sobre escalas termométricas, escalas de temperatura, tá? Você sabe que existem escalas já padronizadas, montadas, que muita gente utiliza, porém, eu sempre falo, escalas termométricas qualquer um pode fazer. Tá liberado, pessoal. Você quer montar a sua? Monta a sua aí, não tem problema, tá? Todo mundo pode montar uma escala de temperatura do jeito que quiser. No sentido, vamos tomar um pouco de cuidado esse do jeito que quiser, né? Porque existem, pessoal, algumas regrinhas que têm que ser seguidas e outras que você é mais livre, né? Você pode escolher valores da sua cabeça para a sua escala de temperatura. Porém, estes valores têm que estar referendados, baseados em fenômenos físicos conhecidos. Como assim, professor? O pessoal que foi montar escalas de temperatura usou de forma mais comum, não estou dizendo que é o único, mas é o que ficou mais famoso, dois fenômenos físicos que são fáceis de acontecer, que está muito próximo da gente. É a fusão do gelo, o derretimento do gelo, né? E a fervura, a ebulição da água. Então foi pego esses dois fenômenos físicos conhecidos, muito bem determinados, bonitinhos, e cada um pegou esse fenômeno e colocou a sua temperatura da cabeça, certo? Então você vai montar lá a escala Moreiras. Escala Moreiras, bacana. Na escala Moreiras, a fusão do gelo vai ser 5 Moreiras. Inventei agora. E a ebulição da água vai ser 278,21 Moreiras. Entendeu? Essa é a minha escala. Montei a minha escala.
peguei fenômenos físicos conhecidos, mas eu coloquei valores da minha cabeça, valores aleatórios, tá? O fato é, pessoal, que nós conhecemos, né, 3 escalas de temperatura muito conhecidas, muito utilizadas, que estão baseadas nessas ideias, né? Fenômenos físicos conhecidos e escolhas de valores. Escala Celsius, que é a mais utilizada no mundo, no sentido de temperatura do dia a dia. A escala Fahrenheit, todas elas nomes de pessoas, por isso que são letras maiúsculas, tá bom? A Fahrenheit, pessoal, ela é muito utilizada nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? Um pessoal um pouco mais fresco, né? E o Kelvin, pessoal, a gente não utiliza como temperatura assim local do dia a dia, mas é a escala Kelvin, que você sabe, que é a medida de temperatura, né, a unidade de temperatura do sistema internacional. É a unidade oficial. E a gente vai entender por quê. Ela não é, eu gostei mais do Kelvin do que do Celsius. Não, o Kelvin ele tem algumas características diferentes em relação ao Celsius e ao Fahrenheit que garantem que ele seja realmente a escala do sistema internacional, tá? Mas perceba, antes de explicar por quê, perceba um detalhezinho, eu já dou uma olhada no chat quem me chamou. Celsius tem bolinha, Fahrenheit tem bolinha. O que é essa bolinha, pessoal? É graus, né, que a gente fala, né? Graus Celsius, graus Fahrenheit. Kelvin não tem. Não tem grau Kelvin. Pelo amor de Deus, não escreve isso que dói o fígado de ler, tá? Machuca. Grau Kelvin não existe, é só Kelvin. Quais são as diferenças que o Kelvin tem em relação às outras escalas? O Kelvin, pessoal, ele não é uma escala aleatória nos valores. Os valores do Kelvin, a gente vai mostrar no próximo slide, eles têm embasamento em outras coisas, tá? Quais são? Especialmente o ponto triplo da água, e eu vou mostrar um videozinho para você. O que é o ponto triplo? Quem estava ano passado com a gente vai lembrar. Ponto triplo, pessoal, é um ponto, é uma temperatura específica, numa pressão muito bonitinha, em que a água possui ao mesmo tempo as 3 fases, os 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Esta temperatura do ponto triplo foi utilizada na escala Kelvin. E além disso, pessoal, o Kelvin ele tem uma relação muito próxima, né, com a temperatura mínima do universo. Quando a gente, teoricamente, cessaria, encerraria, zeraria a agitação molecular, que é a famosa temperatura 0 Kelvin, que você conhece como sendo Curitiba do inverno. Não, você conhece como sendo 0 absoluto. 0 absoluto, temperatura mínima do universo. Porém, pessoal, o 0 absoluto é uma temperatura inatingível. Você chega perto do 0, mas 0 redondo não chega. Negativo do Kelvin nem se fala, né? Em laboratório, pessoal, se não me falha a memória, com pressões, né, muito bem adequadas ali, não foi um fenômeno natural, né, foi produzido pelo homem, chegou-se a 10 elevado a menos 3, né, coisa de 0,001 Kelvin, né? Isso é muito utilizado em condensados de Bose-Einstein, né, em flutuações quânticas, só curiosidade. Mas 0 Kelvin não se chega, é uma temperatura fisicamente impossível. É a menor que se chega. Máximo a gente não tem notícia de quanto já chegou em algum núcleo de estrela, tem que pesquisar. Mas mínima é o 0 Kelvin. A gente vai ver quanto que esse 0 Kelvin corresponde na escala Celsius quando a gente for aprender a fazer as conversões. Tá? Eu já vou colocar o videozinho aqui do ponto triplo e lembrando que Kelvin é a unidade oficial de temperatura no sistema internacional. Tá bom? Fala, Seguro. Você levantou a mão? Não, você já respondeu que eu ia perguntar se, tipo assim, o 0 Kelvin é impossível de chegar fisicamente ou humanamente. Tanto física como humanamente, né? Quando vocês estudam lá alguns gráficos de funções, né? Deixa eu fazer um rabisco aqui, ó. Pegar uma analogia com matemática que a gente sempre gosta, né? Se liga aqui, ó. Você vai estudar, por exemplo, lá o gráfico de uma função que todo mundo adora estudar, que é a função logaritmo, né? Eu sei que vocês gostam. Vocês só falam que não gostam para manter a fama de mal. Mas olha aqui, ó, vai desenhar um gráfico de logaritmo. Ó. O gráfico do log é assim, né? Ó. É assim, você pode lembrar que é assim. Ele é a função inversa da exponencial, né? Percebe que quando você desenha o gráfico do log de x, qualquer base que for, não faz diferença.
esse gráfico do log, ele nunca passa pelo eixo Y, ele nunca cruza o eixo Y. Então, ele chega perto, 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 mas não atravessa o eixo Y. A gente fala que o eixo Y, nesse caso aqui, matematicamente, ele é uma assíntota. Assíntota é uma barreira, entendeu? Chega perto, 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 mas não cruza. Aqui é a mesma coisa. Chega perto, 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 0 Kelvin, mas não passa. Seja humanamente, fisicamente, teoricamente, praticamente, não é atingível o 0 Kelvin. Por quê? Porque no 0 Kelvin você cessaria a agitação molecular. E não tem como. O que acontece? O material morre? Não existe isso, né? Não funciona, tá? Deixa eu colocar o vídeo aqui para vocês. Não, pera aí. Tá, tudo bem. Deixa eu copiar aqui. Já vou mandar lá para o YouTube, só um instantinho. Não é exatamente a água, né? É um hidrocarboneto que é mostrado aqui, é o ciclohexano, por acaso, né? Que você aprendeu lá em orgânica com a Mandinha. Mas a ideia é a mesma. A ideia é a mesma, tá? Deixa eu compartilhar aqui com você de novo a tela para você ver. Todos vendo aí? Vamos lá. Ele ajeita a temperatura, ajeita a pressão e você consegue ver ao mesmo tempo o sólido, o líquido, o gasoso. Dá uma ligada. Ó, tinha líquido, começou a solidificar, tá vendo a parte de cima? Ó o gás sendo liberado, pessoal, as bolhas aparecendo aí, tá vendo? Vai aparecer mais. Olha aí. Você percebe que o sólido e o líquido continuam existindo à medida que ele solta as bolhas de gás. Bonitinho, né? É bonitinho. Eu acho bem legal esse vídeo. A gente percebe realmente essa ideia de ponto triplo, tá? E da água é a mesma coisa. O ponto triplo da água, né, pra gente, né, já deixar claro, é 273,15 Kelvin. É daí que vem aquele 273 que a gente conhece tanto do Kelvin, né? É a temperatura do ponto triplo da água, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso slide? Vamos lá. Pipipi, popopó, beleza. Então, como cada escala foi montada, pessoal? Lembra que a gente falou? Os pontos são referentes a fenômenos físicos conhecidos, mas os valores, cada um montou o seu, né? Então, olha aqui que bonitinho, ó. Olha os Celsius. Todos esses valores, pessoal, foram medidos ao nível do mar, no sentido da pressão ser a pressão atmosférica, que você conhece como sendo 1 atmosfera ou 10 elevado à quinta Pascal, né? Você aprendeu lá em química aquele esquema lá de pressão máxima de vapor, né? Que muda a temperatura de crioscopia ou de ebullioscopia dependendo da pressão externa, tá? Por isso que está tudo medido em pressão atmosférica ao nível do mar, tudo bonitinho, tá? Não precisa se preocupar. Para os Celsius, o gelo iria derreter a 0 ao nível do mar e a água iria ferver a 100 graus Celsius. O Kelvin, que não é aleatório os valores, né? Percebe, ó, o 273 é a fusão do gelo e a ebulição da água a 373. Esse é o termômetro do Kelvin. Para o Fahrenheit, o primeiro ponto fixo aqui, que é o derretimento do gelo, ele batizou de 32 Fahrenheit. E a ebulição da água, a fervura da água, 212. Com estes valores, pessoal, a gente consegue montar aquelas formulinhas famosas, né, de relação entre as escalas de temperatura. Que quando aparece, eu não vou dizer que é o assunto mais comum do vestibular, mas já apareceu, né? Quando aparece uma questão pura, só de temperatura, é nessa sacada que ele vai perguntar. Ou relação entre essas escalas conhecidas, ou relação entre uma escala Celsius, por exemplo, e uma escala aleatória que ele monta da cabeça, e a gente vai treinar isso ainda hoje, tá bom? Então, relação entre as escalas. Pelo amor de Deus. Até sujei o meu óculos aqui com o meu dedo um tanto quanto engordurado. Pelo amor de Deus. Não saia por aí falando que para você relacionar a escala você tem que fazer regra de 3.
Não é por regra de 3. Por que, professor? Se liga como a regra de 3 azeda. Nesse caso. Regra de 3 resolve até problema de família, né? Mas nesse caso não dá certo. Porque se liga. Você pega, por exemplo, lá a escala Celsius, né? Ah, você monta assim, ó. 0 graus Celsius corresponde a 32 graus Fahrenheit, né? Que é aquele termômetro que a gente viu lá no outro slide. Perfeito? Aí você quer saber lá. Ah, 100 graus Celsius vai ser quantos Fahrenheit? Ah, não sei. X. Aí o que você faz? Você multiplica em cruz. Olha aqui, ó. Quanto é 0 vezes x? É 0. Percebe? 100 vezes 32 dá 3.200. 0 é igual a 3.200? Pelo amor de Deus, né? Então, como a escala Celsius tem esse cara 0 aqui, a coisa ela azeda. E não é só por isso, né? Mas essa é a justificativa matemática mais simples da gente mostrar. Não é por regra de 3. É por razão e proporção. Ah, professor, é a mesma coisa. Não é não. Não é não. Razão e proporção não é regra de 3, tá? Como que a gente monta, pessoal? Você vai lembrar do ano passado. A gente tem que montar o barriguinha-barrigão. Lembra do barriguinha-barrigão? A gente vai montar de novo, tá? O que você tem que saber de relação entre escalas, pessoal? Primeira coisa que você tem que saber é o jeitão. Você tem que saber o jeitão geral de montar a razão e proporção. E a gente vai montar junto aqui como montar o barriguinha-barrigão. Por quê? Porque se aparecer uma escala aleatória, graus X, que o cara inventou, não tem fórmula pronta. Entende? Aí você vai precisar saber montar o jeitão para fazer na raça a relação entre o grau X e o grau Celsius, por exemplo. Agora, pessoal, de Celsius para Fahrenheit, de Celsius para Kelvin, esse a gente acaba usando várias vezes, é bom saber. Agora, se não quiser gastar ou investir, né, espaço do seu HD interno, eu recomendo, eu acho que vale a pena, tá? Mas se você não quiser decorar essa fórmula, não tem problema. Aí você faz na raça sempre que aparecer. Entendeu? Faz o barriguinha-barrigão toda hora. Não tem problema. Mas às vezes você perde um pouquinho de tempo. E tempo tem que ser seu parceiro, não pode ser sua guilhotina. Como é que você vai montar, velho? Você vai pegar o termômetro de cada escala. Estou começando com Celsius e Fahrenheit. Celsius e Fahrenheit. Monta o termômetro. 0 Celsius corresponde a 32 Fahrenheit. 100 Celsius corresponde a 212 Fahrenheit. Você vai pegar uma temperatura aqui no meio do caminho. Quando eu digo no meio, pessoal, não quer dizer que é exatamente a metade, entendeu? Está ali no meio do caminho, entre 0 e 100, qualquer um, tá? Uma temperatura em Celsius que vai ter a sua correspondente em Fahrenheit. O que você vai começar a montar? O barriguinha-barrigão. Como que é o barriguinha-barrigão, pessoal? Olha aqui, ó. Esta barriguinha, TC menos 0. Valor de cima menos o valor de baixo. Tá vendo? Ó, tá aqui, ó. Coloquei em cores para você não se perder. Esta barriguinha está para... Aí vem a divisão, vem a fração. Está para este barrigão, que está aqui. É o 100 menos 0. Sempre, professor, valor de cima menos valor de baixo? Sim, sempre o de cima menos o de baixo. Cuidado que às vezes um valor pode ser negativo, tá? Aí você tem que fazer regra de sinal. Então, barriguinha dividido por barrigão do Celsius vai ser igual ao barriguinha dividido pelo barrigão do Fahrenheit. Olha o barriguinha do Fahrenheit, está aqui, ó. TF menos 32. Valor de cima menos o valor de baixo. Quem é o barrigão? É esse cara aqui, ó. 212 menos 32. Percebeu? Barriguinha dividido por barrigão do Celsius igual barriguinha dividido por barrigão do Fahrenheit. Isso vai dar certo para todas as escalas. Celsius com Fahrenheit, Celsius com Kelvin, Fahrenheit com Kelvin, Celsius com X. Sempre dessa forma. Coloque os termômetros, os valores correspondentes, que você tem que ter dois valores que você já saiba como eles se relacionam. O valor do meio do caminho que você quer brincar, como vai ser, né? E monta o barriguinha-barrigão e vai para o abraço. Porque agora você consegue simplificar. Olha aqui, ó. TC menos 0, pessoal, é TC. 100 menos 0 é 100. TF menos 32 não dá para mudar. 212 menos 32 é 180. E o que eu fiz? Eu dividi aqui os dois lados por 20. 100 dividido por 20 dá 5. 180 dividido por 20 dá 9. Esta aqui é a formuleta pronta que você já pode usar
sem nenhuma necessidade de montar ela na raça, porque esta fórmula nunca muda. Toda a temperatura na escala Celsius se relaciona com a mesma temperatura, né? No sentido da relação. Com a temperatura na escala Fahrenheit, dessa forma. Temperatura de Celsius dividido por 5 é igual a temperatura correspondente em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Professor, eu não quero decorar. Tem que fazer isso aqui então. Não tem problema. Mas se lembrar isso aqui, você usa direto, ganha bastante tempo. Isso nunca muda. Aí como é que vai ser? O exercício vai te dar a temperatura em Celsius, pede a Fahrenheit correspondente. Aí você pega a temperatura de Celsius, divide por 5, o resultado você multiplica por 9, e depois você passa o 32 para lá somando. Você vai resolver uma equação do primeiro grau, para isolar o TF. Agora, se ele te der o TF, aí você substitui ele aqui. Subtrai 32, o resultado você divide por 9, o resultado de tudo isso você multiplica por 5, para achar a temperatura correspondente em Celsius. Essa é a sacada. Tá bom? Vamos fazer de Celsius para Kelvin? Facinho, ó. Mesmo esquema. 2 termômetros, Celsius e Kelvin. Coloca os valores que são parceiros ali na mesma linha para você não se perder, é mais fácil. Tá, ó. 0 Celsius corresponde a 273 Kelvin. 100 Celsius corresponde a 373 Kelvin. Põe TC e TK no meio do caminho e vai para o abraço. Barriguinha, TC menos 0, está para barrigão, 100 menos 0. Assim como barriguinha, TK menos 273, está para barrigão, 373 menos 273. Sempre o de cima menos o de baixo. Isso nunca muda. Porque é o tamanho do segmento de reta, né, pessoal? É tipo proporção de teorema de Tales isso aqui. A ideia é a mesma, né? Simplifica. TC menos 0, TC, 100 menos 0, 100. TK menos 273 não dá para mudar. 373 menos 273 também dá 100. Olha que bonitinho, pessoal. 100 dividido de um lado, 100 dividido do outro, pode passar a vara. Sobra só isso aqui. TC igual a TK menos 273. É daqui que vem aquela ideia de somar ou de subtrair o número cabalístico, 273, para fazer a relação entre Celsius e Kelvin. Então, pessoal, não vai confundir quando que soma e quando subtrai, tá bom? O Kelvin é sempre maior. O Kelvin é sempre maior. Por isso que se você está no Kelvin, quer ir para o Celsius, né? Você faz a subtração. O contrário, você soma. Tá bom? Beleza? Usa direto, não precisa fazer esse cara de razão e proporção. Eu estou te mostrando de onde vem. Mas saiba fazer a razão e proporção quando aparecer uma escala que não tem fórmula pronta. Que a gente já vai treinar. Tá bom? Mas vamos treinar alguns aqui valores individuais? Pode ser, ó. Faz aí para mim 25. 25 graus Celsius. Quantos Fahrenheit são? Você pode fazer essa continha para mim? Temperatura do céu, 25. Eu acho que o céu podia ser até mais fresco, na casa dos 20, né? Mas 25. 25 graus Celsius, pessoal. Quantos Fahrenheit são? Faz aí para mim, por favor. Vamos esquentar um pouquinho. Prof, nós vamos usar essa fórmula que está ali no... Ah, tá. Se é de Celsius para Fahrenheit, pode usar essa que está prontinha aí para vocês. Tá? – 25 graus Celsius. Quantos Fahrenheit? Já tem resposta chegando. Beleza. Isabela, Vinícius, muito bom. Certinho. Nicole também, muito bom. Agatha, só passar o menos 32 para lá, que tá certinho, tá? Mateus, certinho também o seu TF. Parabéns, queridão. Todo mundo conseguiu aí? Tá dando certo? Só tomar cuidado com as continhas que não tem muito erro. Lembrando a fórmula, né? Vamos corrigir aqui então. Ó, 25 graus Celsius. No lugar do TC, você coloca o 25.
Então, 25 dividido por 5, TF menos 32 sobre 9. Aí você vai fazer continha. 25 dividido por 5 dá 5. Copiei do outro lado. Para isolar o TF, pessoal, este 9 que está dividindo, eu vou passar para cá, multiplicando. 9 vezes 5, 45. Isso é igual a TF menos 32. Este menos 32, que é menos, passa para lá mais. Cuidado, hein? Teve gente que passou menos para o outro lado, pelo amor de Deus, hein? O menos 32 passou para lá positivo. 45 mais 32, 77 Fahrenheit, tá? Então, a próxima vez que você for passar as férias em Miami, toma cuidado, tá? É de 77 para cima, tá? Não vai assustar, tá bom? Só mudou a escala. Beleza? Vamos fazer mais uma? 104 Fahrenheit, pessoal. Agora é Fahrenheit. 104 Fahrenheit, quantos Celsius dá? Agora faz o contrário. 104. Deixa eu escrever aqui, porque eu já coloquei a resposta inteira. Não foi uma decisão muito sábia, né? 104 Fahrenheit. Quantos Celsius? Vamos lá. Mais uns minutinhos aí para você. Já tem resposta chegando. Vinícius, certinho, queridão. Parabéns. Isa também, muito bom. Melissa, certinho. Parabéns, querida. Matheus, muito bom. Nicole também, certinho. Show de bola, pessoal. É isso aí. Tendo a fórmula, né? A Agatha também acertou. Nicolas também, muito bom, pessoal. Tendo a fórmula, substituir, só tomar cuidado com as continhas aí para a gente não perder exercício por causa disso, né? Vamos corrigir aqui, então. Deixa eu apagar aqui o 104. Olha lá. 104 Fahrenheit, pessoal. Agora, no lugar do TF, você vai pôr o 104, né? 104 menos 32 é 72. Eu já escolhi o número bonitinho, né? 72 dividido por 9, pessoal, é 8. Aí esse 5 está dividido, passa para lá multiplicando. 5 vezes 8, 40 graus Celsius. Tá? Então, o verãozão estralando é 104 Fahrenheit. Né? 40 graus Celsius. Tá? Fiz aqui para você ver uma temperatura negativa, que pode acontecer também, não tem nenhum problema. Né? Menos 10 graus Celsius. No lugar do TC, coloco menos 10. Né? Aí vai ficar ó, menos 10 dividido por 5 é menos 2. Toma cuidado com o sinal. É continha, pessoal. Passo 9 dividindo. Passo 9 multiplicando, perdão. Menos 2 vezes 9, menos 18. Aí o menos 32 passa positivo. 32 com menos 8, 14. 14 Fahrenheit corresponde a um picolé menos 10 graus Celsius. Tá? Só substituir o valor. De Celsius para Kelvin, pessoal, é mais fácil ainda, né? De Kelvin para Celsius, você soma 273, subtrai, perdão, de Celsius para Kelvin que você soma 273, tá? Então, as temperaturas clássicas que sempre aparecem, né? 27. 27 é a temperatura mais aparece. Quantos Kelvin é? Soma 273. 27 mais 273, 300 Kelvin. 5.500 Kelvin, pessoal. 5.500 Kelvin é a temperatura, mais ou menos ali, da superfície do Sol, tá? Quentinho, né? 5.500 Kelvin. Agora você subtrai o 273, 5227 graus Celsius. Esse é moleza, né? Só não confunde quando é só enquanto subtrai, pelo amor de Deus, hein? Você pega, por exemplo, menos 350 graus Celsius, pessoal, soma o 273, você vai chegar em menos 77 Kelvin, né? Se você pegar menos 19 Kelvin, subtrai menos 273, chega em menos 292 graus Celsius. Tudo bem? Está todo mundo de acordo com esses resultados, pessoal? Tranquilo? Não, pessoal, você não pode estar de acordo. Tem coisa errada aí. O que está de errado nesse slide? O valor negativo do Kelvin? Pessoal, tem temperatura que nem existe. Estas duas... né? Estas duas temperaturas, vocês estão moscando, né? Estas duas temperaturas aqui no final, pessoal, elas não existem. É temperatura Kelvin negativa, mano. Pelo amor de Deus, hein? Não tem. Não tem sorvete de limão em Curitiba que fique nessa temperatura. Não chega. 0 é a menor. Negativa, então, nem se fala. Tá?
A menor temperatura fisicamente possível é o 0 Kelvin. De Kelvin para Celsius, você subtrai 273. Aí fica 0 menos 273, menos 273 graus Celsius. Esta é a temperatura, a menor temperatura fisicamente possível e que não é atingível. Menos 273 graus Celsius, 0 Kelvin. Tarefa de casa, quanto dá isso em Fahrenheit? Tá bom? Depois você faz aí. Para terminar, pessoal, as escalas aleatórias que eu tinha conversado com você, né? É uma escala graus X que o cara inventou da cabeça dele. Você vai montar a relação entre as escalas do mesmo jeito. Razão e proporção. Às vezes, pessoal, e na escala aleatória o que mais acontece, ele dá as escalas relacionadas em gráficos, tá? Ele dá aqui como o grau Celsius aqui no eixo das abscissas se relaciona com o grau A do eixo aqui das ordenadas, tá? Para você transformar isso em barriguinha, barrigão, você tem que desenhar os termômetros, né? Desenha os termômetros e a dica está aqui, ó. Busque os pontos que são em comum. Tantos Celsius são quantos A, nesse caso aqui, né? Tantos Celsius são quantos A? Você precisa de 2 pontos. Para aí você montar o barriguinha, barrigão. Coloca um TC, coloca um TA e monta a razão e proporção. Só que assim, pessoal, cada escala é de um jeito, por isso que você não pode, de forma alguma, ficar decorando esse negócio aqui, entendeu? Porque não existe um negócio fixo, cada escala está sendo montada de um jeito. Celsius, Fahrenheit e Kelvin é uma coisa, agora em escala aleatória, cada uma tem a sua própria relação, não decore. Gostaria que vocês chegassem numa relação aí para mim, pode ser? Qual é, pessoal, a relação entre TC e TA? Você vai chegar numa relação parecida com aquela do Celsius e do Fahrenheit, né? TC dividido por um número somado com outro é igual a TA menos mais um número dividido por outro, entendeu? É uma relação entre TC e TA que vai depender de alguns parâmetros, soma, subtração, multiplicação e divisão, dependendo dos valores que ele colocou aí. Posso te dar mais um minutinho para você fazer, para a gente terminar a nossa aula? Pode ser? Qual é a relação entre graus Celsius e graus A? Eu vou fazer aqui também para a gente chegar junto. Quer ver? Vou montar o termômetro, vamos fazer junto. Professor, qual é a relação entre graus Celsius e esse graus A que ele inventou aí? Graus A. Isso. Assim. Pronto, já terminei, pessoal. Você já fez aí também? Vamos lá, mais um tempinho então. Tem alguma dúvida aí, me chama. Não precisa só mandar a resposta final, né? Montra o que você vai fazendo pouco a pouco aí que a gente vai se ajudando. Enxergue pelo gráfico a relação entre aqueles pontos, né, que são comuns. Monta os termômetros para você montar o barriguinha barrigão. Mais um minutinho aí, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu já vou montar aqui um outro slide para a gente fazer o passo a passo desse cara. Tá?
Só com esse gráfico aqui, todas as informações que você precisa para fazer a relação entre as escalas estão aqui nesse gráfico, tá? Porque o resto é a ideia do barriguinha-barrigão que está na teoria lá do outro slide. E aí, conseguimos? Deixa eu adiantar os meus termômetros aqui enquanto você termina o seu. Vamos lá. Pessoal, fala para mim, quais pontos, quais temperaturas você descobriu que você tem informação das duas escalas, tanto Celsius quanto A, quais temperaturas você tem em comum? Fala aí para mim. 30 e 100? 30 e 100 é um ponto. Ó. Esse pontinho aqui mostra que quando o Celsius vale 100, o A vale 30. Então, vamos colocar aqui, ó. Quando o Celsius é 100, o A vale 30. Já teve gente que mandou resposta certa aqui para mim no chat. Qual é o outro ponto, pessoal, que a gente tem de informação entre as duas temperaturas? 0? O 0 é de quem? Das duas temperaturas. Então, quando uma é 0, a outra também é 0? É isso que você está querendo me dizer? Não sei, é o que deu para entender do gráfico, pelo menos. Não é isso. Se fosse 0, 0, pessoal, a reta seria essa reta aqui assim, ó. Seria essa reta, que passaria pelo ponto 0, 0. Aí eu concordaria. Mas não é esse caso, né? Então, uma é 0, mas daí a outra vai ser outro valor. Quem conseguiu enxergar? Fala aí para mim. Uma é 0, outra é menos 20, no caso, né? É isso mesmo. Porque olha só, pessoal, o menos 20 está em cima do eixo das ordenadas, que é o eixo do graus A. Então, quando o A vale menos 20, o Celsius vale 0. Quando o A vale menos 20, vê aonde bate no eixo X, no eixo das abscissas, é no 0. Então, agora é com esse ponto que eu vou conseguir montar. Tá? O A vale menos 20, correspondente ao Celsius, 0. Percebeu? É esse outro ponto aqui que eu tenho informação. Em coordenadas cartesianas, né? Esse ponto é o 130, x valendo 100, y valendo 30. Entenda como x e y cada escala. E esse outro ponto aqui é o ponto 0, menos 20. Tá? Com esses pontos eu consigo montar agora o barriguinha-barrigão. Então, como vai ficar? Ó, TC aqui no meio, TA correspondente. Então, ficamos com esta barriguinha está para este barrigão, assim como esta barriguinha está para este barrigão. Perfeito? Então, vamos lá. Primeira barriguinha, o de cima menos o de baixo. TC menos 0. Está para primeiro barrigão, o de cima menos o de baixo, 100 menos 0. Assim como segunda barriguinha, o de cima, TA, menos o de baixo, só que o de baixo é menos 20. Olha a regra de sinal, criança. Tá aqui, cuidado, hein? Dividido pelo barrigão de baixo, 30, que é o de cima, menos o de baixo, que é menos 20. Percebeu? Se você conseguir montar o termômetro, fica muito mais fácil, né? Vamos simplificar? TC menos 0 é TC. 100 menos 0 é 100. Do outro lado, pessoal, tem regra de sinal, velho. Menos com menos mais, menos com menos mais. Então, TA mais 20 é TA mais 20. Não dá para mexer. Embaixo, pessoal, 30 mais 20 é 50. Pelo amor que você tem a sua conta do Instagram, não cancele este 0 daqui com esse 0 daqui. Pelo amor de Deus, hein? Tem uma soma aqui no meio do caminho. Não faça isso, pessoal. Isso aqui é para se afogar no tanque, hein? Cada vez que você faz um negócio desse morre o urso panda na China. Pelo amor de Deus. Não pode simplificar. Porque tem uma soma. Tem uma soma. Então apague esse. Vou apagar tudo, né? Volta aquele 0 para lá.
Agora, tem um cara que pode simplificar. Tem cara que pode simplificar. É o 50 de um lado com o 100 do outro. Não está errado você deixar a resposta assim, mas você pode deixar a resposta melhor. 50 dividido por 50, 1. 100 dividido por 50, 2. Fica mais fácil, né? Então, temperatura em Celsius dividido por 2 é igual a essa temperatura dessa escala A aleatória, mais 20. Com isso, pessoal, você consegue descobrir quaisquer outras temperaturas. O exercício podia perguntar, quanto vale 50 graus Celsius em graus A? Você precisa chegar nesse trem aqui primeiro, né? Que é a relação entre as escalas, para depois substituir os valores que talvez ele tenha te dado aí em algum outro item. No caso, por exemplo, 50, né? 50 dividido por 2, 25. Passo 20 para lá negativo, dá 5. Então, 50 graus Celsius dá 5 graus A. Entendeu? Nessa sacada é que a gente consegue resolver outras temperaturas. Tudo bem, criançada? Deu para pegar a ideia? Belezinha? Por hoje é isso, então. Tá bom? Nem doeu, tá? Fiquem atentos aí nas próximas aulas de calorimetria. Já tem algumas aulas ali postadas para vocês no Iclés. É continuação desse tópico com algumas, né, particularidades a mais aí. Vão seguindo, aproveita o embalo. Qualquer coisa, só dá um toque aí no e-mail. A gente bate um papo aí, vai te ajudando no que você precisar. Tá bom? Beijinho de luz, criançada. Obrigado pela sua presença, pela sua participação. Tamo junto, tá bom? Se cuida, ótimo feriado, descansa bastante. Semana que vem tamo de volta. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Falou, Tchau, professor. prof.